Sou Ayrton, psicólogo clínico e venho por meio desse vídeo falar sobre o assunto como podemos ser afetados pelos limites desconhecidos por nós. E convido você a repensar sobre o limite para suportar a dor emocional, a espera por algo que se vê como demorado, a dor física, enfim, o que você conseguir imaginar agora enquanto assiste ao vídeo. Limite. Já pensou qual é o seu? O autoconhecimento permite que você assuma o controle de sua vida e evite situações que o coloquem no limite, nada menos do que isso. O psicólogo é o profissional que pode orientá-lo na busca pelo autoconhecimento e no entendimento dos seus limites, pois não resta dúvida que todos temos os nossos. Trago agora um exemplo sobre quantas vezes em sua vida participou de processos seletivos e nunca parou para refletir sobre essas perguntas. Quais são seus pontos fortes ou fracos? Chamo a atenção agora para autoconhecer-se. Você se autoconhece? Então reflita sobre quais são seus pontos fortes e fracos. Quais são as suas habilidades e seus limites? O profissional que as faz a pergunta não espera ouvir uma resposta padrão. Não há resposta certa ou errada aqui. O que ele quer saber é se você se conhece realmente, se tem consciência do que pode e não pode fazer. Imagine que você está desempregado e não consegue se reinserir no mercado de trabalho de modo algum. Já usou de todo o seu conhecimento, habilidades, rede de contato, network, e nem assim consegue empregar-se. Ou seja, a situação toda está no limite do suportável. Ou melhor, você está no limite, então alguém pergunta: o que você quer que mude? Qual o problema real? E você responde: eu não sei, ou apenas diga: eu quero um emprego. Certamente esse emprego é apenas para que você saia da condição angustiante, embora você já sabe que está sofrendo, está angustiado, mas não tem claro o motivo. Bem, talvez você não perceba que está atravessando limites. Vamos lá, do desemprego, do divórcio, de uma doença terminal, de uma privação financeira e outros, para os quais não está preparado ou simplesmente não quer atravessar. Ou quem sabe, está enfrentando problemas no trabalho ou outro tipo de limite. Aprenda a dizer não, ou você tem medo de dizer não ao outro. Muita pressão, prazos cada vez mais curtos, tarefas em excesso que não o agradam ou que ultrapassam o seu conhecimento. Entretanto, por que você as aceitou? Provavelmente porque achou que podia dar conta ou podia tudo, não calculou ou desconhece seus limites ou até desconheça seu limite para suportar o desemprego que traz consigo a ansiedade, a raiva, a desmotivação, o desânimo, a agressividade, a impaciência, etc. Ou ainda, medo em dizer não. Quando você se conhece bem e sabe até onde pode ir, as chances de que algo extremo ocorra são menores, pois você detecta de antemão para que lado pode ir. Embora a maioria das pessoas acredite que se conhece bem, nunca parou realmente para pensar no assunto. Quando se colocam em situações para as quais não estavam prontas ou não esperavam que fosse ocorrer, como o caso, é no desemprego que você conhecerá a sua resiliência, pois não tem como se preparar antecipadamente para ficar desempregado. Ou seja, em um relacionamento ou trabalho, as pessoas culpam o parceiro ou a empresa e não enxergam que provavelmente deveriam ter parado antes, recuado frente a uma realidade a qual não conseguem responder no momento devido ao estresse gerado. No futuro, quem sabe, mas não agora. Para colocar em prática o autoconhecimento, para tornar-se quem você é preciso coragem e também orientação. Esse último item, a orientação, pode vir do profissional psicólogo, preparado para ouvir e guiar quem sozinho já não consegue. Procure por um profissional. O espaço da terapia servirá
para que você se escute de verdade, o psicólogo saberá fazer uma abordagem prática e diretiva no momento certo, para que com o decorrer do processo as suas escolhas sejam realmente escolhas e não enganos acontecidos por falta de conhecimento sobre você mesmo. Os limites pessoais são diferentes e variam de acordo com a experiência pessoal de cada indivíduo. Nesse sentido, podemos dizer que não existem limites fixos, em relação mais com a disposição corporal. Por exemplo, podemos dar prioridade ao estudo logo de manhã. Contudo, no período noturno, e depois de um longo dia de trabalho, podemos não tolerar, podemos gritar e proceder de forma agressiva. Passamos a querer que esse limite fosse mais elástico. Chama atenção para você observar a sua tolerância. Mas o que é tolerância? É a atitude que consiste em deixar aos outros a liberdade de exprimirem opiniões divergentes e de atuarem em conformidade com tais opiniões, ou ainda disposição para perdoar erros ou falhas. Reflita agora como está a sua tolerância perante o outro. O limite da tolerância tem por um lado a manutenção da individualidade e por outro a inclusão do indivíduo na sociedade. Se isso não ocorrer, alguns perdem a individualidade e preferem isolar-se do convívio social. Hoje em dia, a tolerância pode ser considerada como uma virtude e se apresenta como positiva. Esta é uma atitude social ou individual que nos leva não somente a reconhecer o direito a opiniões diferentes, mas também de as difundir e manifestar pública ou privadamente. O dizer não faz parte do limite e a resiliência do indivíduo também está dentro do limite para suportar a dor emocional, física, ou seja, qualquer a dificuldade. O que é limite? Os limites só existem na nossa consciência. É lógico que há limites impostos pela sociedade para percebermos através de placas, outdoor, leis, normas, regras, pois recebemos orientações dos nossos pais que não devemos ultrapassar limites enquanto crianças, pois seremos castigados. Limites são regras ou normas de conduta que devem ser passadas para as crianças desde a mais tenra idade, pois a imposição de limites é parte essencial da educação de uma criança, possibilitando melhor equilíbrio quanto ao seu desenvolvimento moral, psíquico, afetivo, cognitivo, organizando suas relações sociais. Ao colocar regras para as crianças, as preparamos para a vida real, onde nem tudo acontece do jeito e na hora que se quer. Portanto, durante o processo de desenvolvimento, é importante saber que a lei na criança é internalizada, pois ela nasce amoral por ainda não ter internalizado as regras e aos poucos se torna capaz de moralidade quando guarda para si as leis no superego. Por termos internalizado as regras e normas como limites no superego moral, ele acaba impedindo que o ego infrinja os limites, gerando culpa e medo no ego, que às vezes tem o desejo em ultrapassar os limites. Não podemos esquecer que a sociedade vai além do limite dentro do relacionamento familiar e menciona que ela representa o limite moral do ser social, porque a coletividade absorve e controla o indivíduo através de suas normas e princípios, sobretudo pelos costumes e tradições. Chamo você agora a observar os pensamentos. Os limites que impomos a nós mesmos, na realidade, não existem. São apenas crenças que fomos adquirindo desde que éramos crianças. São fronteiras que estabelecemos fundamentalmente com os ensinamentos dos nossos pais, professores, supervisores, sem atingir o precipício que elas supostamente marcam. É claro que existe um limite que o mercado de trabalho impõe ao desempregado, limitando um número de empregados ativos, enquanto outros permanecem desempregados no limite da espera por um emprego. Ou seja, é necessário que algum indivíduo que está empregado seja admitido ou até aposentado
para que surja uma oportunidade de emprego para aquele que se encontra na ociosidade involuntária, o chamado desemprego. E com isto falo do limite a ser suportado. A dor emocional, a dor física, a dor pela privação de recursos financeiros e outros pelo sujeito que, até que esse fato realmente ocorra, pode durar 1 ano ou 4 anos ou até mais. Você agora prestará atenção com a dor emocional. A dor emocional é um sentimento de incômodo de origem psicológica que pode gerar tristezas, depressão e outras sensações negativas. Em muitos casos, a dor emocional é incitada por experiências emocionais danosas, como uma rejeição ou uma grande perda. O que é rejeição? A rejeição ela pode ser de amigos, parceiros românticos ou até mesmo de familiares ou colegas de trabalho. Quando nos sentimos rejeitados por alguém, é normal que surjam sentimentos de rejeição, que resultam em questionamentos sobre o nosso próprio valor e importância no mundo. Esta autocrítica é muitas vezes infundada, mas pode causar fortes dores emocionais, causando prejuízos à autoestima. Ter a autoestima baixa pode ser uma ameaça constante para a saúde emocional. Quem não tem amor próprio e não acredita no seu potencial tende a se inferiorizar, a se colocar para baixo por conta própria. Assim, logo, há espaço para vulnerabilidade, autocrítica e outros sentimentos negativos. Assim como cuidamos do nosso corpo todo dia, ao escovar os dentes, tomar banho e cuidar da dieta, precisamos tomar medidas que garantam nosso bem-estar emocional e mental. Uma ferida emocional é como uma ferida física. Em alguns casos até pode curar por conta própria, mas na maioria das vezes precisa ser tratada com os métodos mais adequados para não se tornar um problema ainda maior. A melhor forma de tratar uma ferida psicológica é procurando alguém que entenda como descobrir as causas das dores e ajude a melhor maneira de lidar com elas. Um psicólogo é um profissional capaz de ajudar a entender o problema, trazer uma nova perspectiva para o assunto e evitar que ele comprometa a qualidade de vida da pessoa. O que devemos aprender para superar nossos limites? As crianças não têm medo de experimentar, de pensar de forma distinta. E por isso é importante recuperar essa criatividade e aprender ou reaprender a pensar como uma criança, a criar sem medo, a não colocar limites a nós mesmos e a fazermos tudo o que amamos e gostamos. Mas o que devemos aprender para eliminar os nossos limites? Recuperar uma enorme capacidade de aprendizado. As crianças têm uma curiosidade inata pelas coisas que as rodeiam. Olham tudo, tocam tudo e exploram tudo. Elas não deixam de se interessar por todo o tipo de coisas. E graças a isso, a sua capacidade de aprendizagem é imensa. É isso que devemos copiar e reproduzir na prática. Superar o medo de errar. As crianças não têm medo de errar, elas vão adquirindo esse medo aos poucos, porque a sociedade vai transmitindo que isso é algo ruim. Também é necessário voltar a aprender que o erro nos pode proporcionar uma experiência muito valiosa, que um erro pode ser um sucesso em si. Espero ter contribuído para o seu conhecimento com este vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta o canal, deixe também seu comentário e ainda não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo no canal. Obrigado e até mais.